Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar do Sol em Sagitário. Sagitário é aquele signo que todo mundo tem como o quê? O grande piadista do zodíaco, né? O debochado. Ok, vamos lá. Será que todo sagitariano é assim, né? Otimista, gente boa? A gente sabe que tudo depende, né, de onde está este Júpiter. Porque todo sagitariano, ou seja, toda pessoa que tem o Sol em Sagitário, tem o comando desse Sol ligado diretamente à posição de Júpiter no mapa, tá? Então, nós temos pessoas sagitarianas com nuances completamente diferentes, tanto de personalidades, como gostam de falar, embora eu não use essa linha de análise, tá? De personalidade. Mas ela pode ter, sim, direcionamentos de vida diferentes, né? E situações diferentes, e caminhos diferentes, e perspectivas diferentes. Porque um Sol em Sagitário com um Júpiter em Escorpião é completamente diferente de um Sol em Sagitário com um Júpiter em Caprica, né? Bom, então vamos lá. Se a pessoa tem o Sol em Sagitário e tem o Júpiter, né, que é o regente lá em Áries. Bom, a gente tem um trígono aqui, tá? Um trígono de fogo, né? Áries é a exaltação do Sol, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui bem aquele arquétipo, né, aquele conceito que a gente ouve do aventureiro, daquela pessoa que tem aquela grande vontade de conquistar as coisas, pode ser uma pessoa assim com uma grande capacidade, por exemplo, para empreender, para liderar. Muito provavelmente não sente muito, por exemplo, prazer em ficar parado esperando as coisas acontecerem. Isso pode trazer, às vezes, um pouquinho de ansiedade também, tá? Mas digamos que isso pegue, por exemplo, áreas de trabalho, às vezes pode ser líderes, né, que trabalham também dentro da questão internacional e multinacionais, comércio exterior, né? A gente tem também aqui, às vezes, pessoas que são muito ligadas, né? Às vezes, aqueles líderes em causas humanitárias também, tá? Então, tem várias maneiras disso se manifestar. São pessoas, às vezes, que têm aquela vontade sempre de tomar a iniciativa, né? De sempre estar puxando à frente, né, das coisas, tá? O que a gente só tem que cuidar, claro, como a gente está falando de Júpiter, são dos excessos, né? Então, às vezes, a gente tem esse exagero, pode ser um pouco cansativo, até exaustivo, tá? Bom, depois a gente tem, então, o Sol em Sagitário, mas já temos daí um Júpiter lá em Touro. Opa, Júpiter em Touro já é pé no chão, né? Touro é um signo fixo de terra, então ele é o mais, digamos, perene e estruturado dos signos, né? Nesse sentido, tá? Pode ser um sagitariano que sim, ele tem essa questão da busca, né? Do interesse, por exemplo, por filosofias, por culturas diferentes, mas ele gosta muito de viver aquilo na prática, né? Então, por exemplo, adoro dizer que todo sagitariano gosta de viajar, né? E eu tenho um amigo meu que é sagitariano que ele fala: Meu Deus do céu, se eu pudesse não sair de casa. Aí a gente vê lá que tem tudo que volta, né, no mapa dele para casa 4. Mas voltando aqui. Por exemplo, às vezes a pessoa ela quer viver a experiência mesmo de uma maneira física, né? Tangível. Então, eu não vou mais, digamos, fazer essa busca por conhecimento só nos livros, né? Eu quero viver a experiência daquilo de uma maneira muito prática, muito tangível. Então, eu vou viajar, eu não quero só ver as questões históricas ou os monumentos ou os lugares, por exemplo, mais, digamos, populares, né, ou turísticos. Eu quero sentar naquele café onde todo mundo senta, eu quero sentir o gosto do café, eu quero observar como que as pessoas vivem aquele dia a dia, né? Eu quero sentir na pele o que elas sentem, tá? Então, às vezes pode ter essa conexão. Aqui eu tô falando de uma maneira muito conceitual, tá? Mas aí a gente tem que ir traduzindo para cada contexto de vida, né? Pode ser uma pessoa que sim tem esse ímpeto de querer conquistar muita coisa, mas ela preza muito por segurança. Ela não vai ficar aí arriscando ou se jogando, né, em qualquer aventura, tá? Ela realmente vai, de repente, parar e pensar: opa, peraí, mas isso aí me traz algum resultado prático na minha vida, né? Ou eu tô só abrindo frentes aqui e colocando esforço desnecessário, né? Depois eu tenho o Sol em Sagitário com um Júpiter em Gêmeos, tá? Então a gente tem aqui uma oposição. Júpiter em Gêmeos está numa debilidade, né? Aqui a gente tem que observar muito essa questão, por exemplo, né? Da maneira como a gente se comunica também, né? A nossa habilidade de trabalhar com a informação e também de decodificar a informação. Isso aqui, se pender para um lado B, às vezes pode ter uma grande habilidade de lidar com a informação, certo? Mas de que maneira faz isso? A gente nunca pode medir caráter por um mapa, né? Às vezes a pessoa pode ser um excelente, por exemplo, digamos, analista de dados, dependendo de como está esse Mercúrio, né? Vai que esse Mercúrio está em Virgem, bem posicionado, mas ela também pode usar isso de uma maneira um pouco delicada, né? Mas aqui são pessoas que têm também esse desejo, essa vontade, né, da conversa, da troca, da interação. Isso pode ser algo muito importante para elas. Então, essa questão de ficar inquieta, né,
Que a gente já tinha lá no signo de fogo, aqui às vezes vem muito com aquela pessoa que precisa conversar, ela precisa falar, ela busca isso, né? Então, ela precisa estar, por exemplo, nessa interação social muito rica, né, e muito rápida também. Senão ela pode também se sentir entediada muito facilmente, tá? Aprender a ter foco, aprender a lidar com o tédio, né? E com as situações que são corriqueiras aqui pode ser um grande desafio. Depois a gente tem o Sol em Sagitário com um Júpiter em Câncer. Aqui Júpiter já está numa posição digna, né? Então ele está numa exaltação conectado com a Lua, tá? É um signo cardinal, então o signo de Sagitário é um signo mutável, que a gente tem um signo cardinal, então é uma pessoa que tem essa grande adaptabilidade e esse potencial de iniciar coisas também, tá? Tem uma questão mais lunar, né? Porque tá ligado ao signo de Câncer, então pode ser uma pessoa também, dependendo de como tá com essa lua aí, que tem mais alterações de humor, né? Aqui, como a gente está ligado com Júpiter, embora ele esteja numa dignidade, isso vai depender de como tá no mapa, né? Então, as questões, às vezes, de alimentação, cuidar com os excessos, né? Mas pode ser uma pessoa muito sensível nesse sentido mais emocional, uma pessoa que tem esse impulso, às vezes, e busca, né, por carinho, por proteção, ou às vezes tem isso para dar também, tá? Claro que a gente sempre tem que cuidar com os exageros quando a gente envolve Júpiter, tá? Júpiter é benéfico? Com certeza, mas todo exagero pode perder também para um lado que não é tão legal, né? Bom, eu tenho também, então, o signo de Sagitário, Sol em Sagitário, com Júpiter em Leão, né? Leão é fogo também, mas ao contrário de Áries, é fogo fixo, tá? Aqui pode ser uma pessoa muito bem posicionada em termos de princípios e de valores, não é qualquer argumento que muda, né? É de ideia, mas ela tem uma maleabilidade. Pode ser, sim, um grande, né, nessa questão de busca, né? O grande buscador da própria verdade, às vezes testa as várias linhas filosóficas, se interessa muito pelo conhecimento, mas no fim preza muito pelo que pensa a respeito daquilo, né? Então tá, peraí, eu li o fulano, eu vi o pensamento do Beltrano, eu segui várias linhas, né? Mas peraí, o que eu entendo disso, né? O que realmente faz sentido para mim aqui? Às vezes, quando isso é muito bem trabalhado, por exemplo, dentro de áreas, né? Digamos que a pessoa aí tem ascendente Sagitário e a casa 9 ali em Leão, né? Às vezes a pessoa se interessa, por exemplo, por astrologia, pode ser pessoas também que viajam ou moram fora do país. Aqui, às vezes, a pessoa pode ser simplesmente aquela pessoa que está sempre em busca de muito conhecimento, tá? Ai, Nemi, mas isso é muito legal. Lembra que sempre tem o lado A e o lado B das coisas, tá? A gente tem que cuidar com essa busca constante e, às vezes, como é um signo fixo, a gente trava, né? Então, assim, eu tenho um monte de conhecimento, mas o que eu faço com isso? Vocês conhecem aquelas pessoas que têm bagagens de diplomas, mas quando vai realmente resolver algo, né? Ou vai para o mercado de trabalho, a pessoa tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque muita teoria, ela é ok, ela tem o seu valor, mas se não tiver fundamento prático daquilo, né? Qual é a utilidade dela, né? Então, existe né, essa questão, às vezes, que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Principalmente quem tem muitas coisas ali né, nessa correlação jupiteriana, né? Aqui a gente sabe que o leão é o dignidade do sol também, né? A gente tem que cuidar, às vezes, quando a gente fica muito focado no que eu acredito. Então, nas minhas crenças, pode ser um pouco dogmático aqui, né? Então, é o que eu acho que é o certo e o que não vai comigo tá errado, né? Isso é um lado B, né? Depois eu tenho o Sol em Sagitário e daí um Júpiter lá em Virgem, tá? Aqui também é uma debilidade jupiteriana, né? Porque pela astrologia clássica ele estaria então numa oposição à regência, já que Peixes, né, é regido por esse Júpiter também na astrologia clássica, tá? Então aqui a gente pode ter, por exemplo, um excesso, um exagero de informação, mas sabe aquela pessoa muito minuciosa, né? Às vezes que se perde no pormenor das coisas, né? Então, por exemplo, eu vou executar um projeto. A pessoa ela fica muito tempo no planejamento, nas coisas micro e acaba o quê? Às vezes procrastinando, né? Não vai ficar pronto do jeito que eu quero, então peraí, não vou fazer agora. A gente tem que cuidar, às vezes, com esses fatores, né, sabotadores. Ao mesmo tempo, se isso aqui está bem posicionado, tá? Imagina que tem uma boa relação com o Mercúrio, que rege o signo de Virgem. Cara, é uma pessoa que tem uma habilidade imensa em análise de dados, em organização. Às vezes pode ser aquela pessoa que consegue ver realmente o que é útil para as coisas, né? Às vezes pode também ter essa capacidade, né, de organização de uma maneira muito maior, né, do que digamos, o normal, tá? Tudo depende, claro, lembra sempre de como tá no mapa, tá? Bom, depois eu tenho o Sol em Sagitário. Desculpa. Eu tenho o Sol em Sagitário e eu tenho esse Júpiter lá em Libra, tá? Então eu tenho aqui uma relação de sextil também, né? Júpiter em Libra tá ligado a Vênus, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa com grande ímpeto, por exemplo, imagina que isso aqui pega, sei lá, áreas de carreira, né? Cara, a pessoa pode ser um excelente profissional de relações internacionais.
diplomacia, tá? Ele tem as duas habilidades aqui, se tiver uma boa posição de Vênus, nossa, né? Aquela pessoa que tem uma grande habilidade de fazer acordos de uma maneira muito natural, sabe? Porque Sagitário, ele é um signo, assim, que tem nessa modulação ser otimista, ser alegre, né? Tem uma questão interessante aqui, sagitariana, que às vezes leva, né, de uma maneira muito fluente, né? E lá estando em Libra, que é um signo ligado a Vênus, nessa questão mais relacional de associações, não é porque tem a ligação à casa 7, tá? Mas é porque tem uma conexão com Vênus, né? Às vezes pode ser uma pessoa que tem essa habilidade naturalmente, só que se for bem explorado, nossa, né? Quer ver? Minha pessoa eu não vou ser diplomata nem fazer relações internacionais, mas sei lá, eu sou relações públicas. Poxa, excelente também, tá? Eu sou aquela pessoa que tem às vezes eu percebo que eu tenho uma habilidade, uma fluidez, por exemplo, né? Essa questão de fazer conciliações e fazer acordos. Use essas habilidades dentro das correlações que existem no seu mapa, porque às vezes isso está muito conectado à carreira, mas de repente no mapa de outra pessoa está mais conectado à questão da vida privada, das relações familiares, né? O nosso mapa dá esse direcionamento das áreas da vida, isso que é muito legal. Bom, depois eu tenho o Sol em Sagitário e eu tenho esse Júpiter lá em Escorpião. Então são dois signos que a gente chama de aversão. Eu sei que tem pessoas que não gostam dessa palavra, né? Mas simplesmente quer dizer que não se enxergam, né? Não tem uma relação direta de aspectos, tá? Um não enxerga o outro, embora estejam grudadinhos, né? Então a gente tem aqui um Júpiter ligado a Marte, porque pela astrologia clássica, né? A gente sabe que Escorpião é um signo dominado por Marte. Então é que a gente tem aqui, por exemplo, pessoas extremamente estratégicas, sabe? Às vezes são pessoas que têm muita habilidade, inclusive de conduzir, às vezes, projetos gigantescos, tá? Imagina que a pessoa trabalha numa multinacional, ela pode ser uma excelente pessoa dentro, sei lá, do desenvolvimento estratégico de uma nova linha de produtos, tá? E que tem esse potencial macro, né? A pessoa consegue, e ela tem essa habilidade, inclusive, de observar coisas, né? Que às vezes as outras pessoas não enxergam, tá? Claro que, lembra, né, que aqui Escorpião fixo a gente tem que cuidar, por exemplo, dentro de um outro âmbito, porque a gente pode exagerar um pouquinho no tom das coisas que a gente guarda, sabe? Poxa, às vezes eu fico ali remoendo um negócio, o troço pode ser um pinguinho assim, eu faço, nossa, sabe? Eu tô vendo aquilo com olhos, né, gigantescos, assim. Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa, por exemplo, que se interessa muito, né? Por exemplo, quando quer dominar um assunto, nossa, ela mergulha naquilo e ela vai realmente buscar esse conhecimento, né? Vai ter, às vezes, uma sabedoria muito interessante a respeito de algo que ela mergulhou realmente para compreender, né? Então, às vezes, através de pesquisa, através, às vezes, de uma habilidade quase que estratégica de usar, né, aquele conhecimento, tá? Depois a gente tem, então, o Sagitário, né, o Sol em Sagitário com o Júpiter em Sagitário. Então, aqui é uma conjunção, a gente tem esse Júpiter na dignidade dele, tá? A gente amplia, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho muita dificuldade de entender como tem muita coisa no signo só. Na realidade é mais fácil, porque tá tudo direcionando para aquela área, né? Então, por exemplo, digamos que a pessoa tenha isso na casa 2, né? Poxa, então existe um foco muito grande na questão de como ela administra, como ela ganha o dinheiro dela. E pode ser um grande potencial, inclusive, nessa questão de renda, tá? Como eu sempre falo, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente ganha muito, a gente tem até golpes de sorte aqui na questão financeira, mas se a gente não consegue estruturar, porque Sagitário é um signo de fogo fixo, às vezes ele pode gastar demais. Então, se eu ganho 1 milhão, mas eu gasto 2, eu ainda assim não estou, né? Eu posso ter toda essa abundância por um lado, mas ao mesmo tempo ela também escoa muito fácil, tá? Mas aqui pode ser pessoas também muito assim, alegres, otimistas, sabe? Que tem um foco muito grande para aquela área do mapa. Então, por exemplo, aqui a gente falou da casa 2, mas de repente está lá na casa 11, né? Cara, aquela pessoa que socialmente todo mundo gosta dela, sabe? Ela é aquela luz da festa, assim. Então, dentro dos grupos, né? Ou pode se explorar isso em redes sociais. Às vezes ela constrói uma autoridade através de um conhecimento de uma filosofia, né? Que ela estudou ou que ela, de repente, viveu, né? Dentro das experiências dela, tá? Depois a gente tem o Sol em Sagitário e Júpiter lá em Capricórnio, tá? Júpiter em Capricórnio já não tá tão gostosinho, né? Ele tá numa situação de debilidade. Mas aqui pode ser uma pessoa que tem, então, esse instinto de aventura, né? Mas ele pode ter um olhar muito a longo prazo para as coisas, tá? Então, muito prático, né? Capricórnio é um signo conectado a Saturno, então a gente já sabe que também vai depender da posição de Saturno no mapa, tá? Mas, por exemplo, ela pode ser uma pessoa que até tem esses impulsos, nessa capacidade de adaptação, mas ela pensa assim no longo prazo, né?
e ela pode, sim, às vezes, dar um peso muito grande para o tipo de filosofia, para os tipos de princípios morais e valores que ela tem dentro dessa jornada. Bom, depois eu tenho, então, o Sol em Sagitário com Júpiter em Aquário. Temos uma relação de sextil aqui, que é um aspecto benéfico, porém muito sutil, né? E é um signo de ar, porém ar fixo, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa um pouco dogmática em termos dos seus próprios princípios, né? Principalmente, assim, Aquário é um signo que tem essa questão de quebra de paradigmas, tá? É um signo conectado a Saturno pela astrologia clássica, tá? Então, assim, é o rebelde do zodíaco. Não, não é rebelde. Ele só tem uma lógica por trás das coisas. Então, assim, se eu começo a olhar os sistemas e os sistemas estão defasados, não faz mais sentido ficar fazendo aquelas coisas, porque ou não traz o resultado que eu quero, ou porque aquilo ali não é mais meu foco agora, né? Então, sim, faz uma mudança. É um signo muito mental, né? É ar, tá? Ar tem a ver com essa questão social, mental, né? Pode ser uma pessoa aqui que tem essa habilidade, inclusive, através das experiências do conhecimento dela, né, até da própria filosofia que leva, de perceber coisas que ninguém percebe e trazer essa inovação, sabe? Por exemplo, imagina que a pessoa trabalha no setor financeiro, né? Às vezes ela é uma pessoa que vai observando aquela metodologia que está sendo usada, né? E ela percebe, opa, peraí, eu posso ser muito mais abundante, né? Ou eu posso trazer um movimento aqui que é muito mais interessante em termos de resultado do que o que está sendo feito agora. Né? E aí tem esse potencial de mudar, mas não sem antes ter essa análise criteriosa e lógica, tá? Depois eu tenho, então, o Sol em Sagitário e aí a finalização, que é o Júpiter em Peixes. Nós temos uma quadratura entre um signo e outro, porém Júpiter está numa dignidade, tá? Então ele está com uma ênfase, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, às vezes um potencial muito grande de adaptabilidade, tá? Então, aquela pessoa que se adapta, né? Muito fácil, tá? Flui muito com as coisas, né? Pode ser uma pessoa que busca muito por conhecimentos, por filosofias, mas tem um que, às vezes, um pouco mais sensível em relação a isso. Pode ser, sim, ter essa conexão mais ligada à espiritualidade e não tão necessariamente só à religião, né? Sagitário é um signo que pode ser conectado mais à religiosidade ou à questão dogmática, né? Mas conectado aqui pode ser uma pessoa mais espiritualista, né? Mais universalista, tá? Pode ser uma pessoa muito criativa também, às vezes tem uma habilidade para artes, né? Mas principalmente, assim, de se aprofundar naquele conhecimento, não é uma pessoa que gosta das coisas rasas, assim, qualquer informação serve. Não, peraí, eu quero realmente conhecer profundamente e sentir, né, todo esse processo, tá? Bom, como vocês sabem, eu não gosto de dar essa coisa, e eu sempre gosto de falar, poxa, aqui que a gente está falando de coisas genéricas ainda, já estamos aprendendo a fazer um pouquinho da costura astrológica, né? Mas eu sempre tenho que entender que se eu estou falando, pô, o cara tem o Sol em Sagitário, né? Mas ele tem um Júpiter em Capricórnio e ele tem, digamos, um Saturnão em Touro, opa, peraí, que esse Sol ele pode estar no signo de fogo mutável, mas os regentes estão em trígonos em signo de terra. Modula completamente diferente, tá? Então, sagitarianos não são iguais, e é por isso que eu falo sempre que signo não é gente, tá? Eu gosto de dar os exemplos práticos, né? Então, vamos olhar mapa, que a astrologia precisa de mapa, então logo temos que olhar mapa. Essas três pessoas, a Billie Eilish, a Taylor Swift e o Ted Bundy, quem não sei se vocês sabem quem é, mas é um assassino, né? Em série. Tem até um documentário deles, acho que no Netflix, bem interessante. São três pessoas diferentes, personalidades diferentes, perspectivas diferentes, atitudes diferentes, vidas diferentes, né? E são sagitarianos. Todo mundo aqui é alegre, feliz, né? Todo mundo aqui é piadista, né? Não, né? Vamos ver qual é a diferença dos mapas. Então, por exemplo, eu tenho o Sol da Billie, né? Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Então, eu tenho o Sol aqui em Sagitário, tá? Eu não sei se os horários eles são confirmados, tá? Então, vou falar só das posições planetárias. Então, eu tenho um Sol em Sagitário, mas eu também tenho uma Vênus junto aqui, né? Na questão da conjunção. E onde que tá esse Júpiter no mapa da Billie? Bom, eu tenho um Júpiter lá em Câncer. Opa, olha essa questão muito mais sensível, muito mais ligada às flutuações de humor, à saúde mental, ao bem-estar também mental, né? Essa questão emocional também, tá? Então, a gente tem uma correlação da Lua aqui, depois vai para Aquário, tá? Então, perceba que eu começo aqui em Sagitário com o Sol, vou para uma área de dignidade, mas depois eu também levo para uma questão saturnina ali, já que vai em Aquário, né? E pela astrologia clássica, Aquário é ligado a Saturno, tá? Já o mapa da Taylor, a gente tem o Sol em Sagita, né? Então, esse Sol em Sagitário. Também temos um Júpiter em Câncer, né? Uma questão bem inspiracional aqui, emotiva, né?
E a gente tem aqui uma lua também bem no início, né, do signo de Câncer, bem aqui iniciando. Então, isso aqui é uma conjunção aplicativa, tá? Quem faz o curso de direcionamentos e depois o de preditivas, sabe a importância de entender os aspectos aplicativos em termos de acontecimentos, movimentos e mudanças ao longo da vida da pessoa, tá? Inclusive, se você quiser, logo, logo abre uma turma de preditivas, tá? Enriquece muito a leitura natal. Bom, depois eu tenho o do Ted Bundy aqui, que é o assassino em série, né? Olha lá, a gente tem a Lua, Marte junto ao Sol aqui, né? Então ele é sagitariano, com uma grande força aqui na área de Sagitário do mapa. E a gente tem uma correlação de quê? Olha que interessante. Júpiter no comando vai para onde? Vai para Escorpião. E a pessoa também tem 3 pontos de Escorpião aqui. Lembra que pela astrologia clássica, Escorpião não é conectado a Plutão, tá? Porque Plutão não é visível visível a olho nu. Então a gente usa os regentes clássicos, tá? Ai, nem me quero usar Plutão. Tá bom, gente, usa, faz o que você quiser na sua prática, tá? Eu sigo os fundamentos básicos da astrologia e a visibilidade da luz é muito importante sim, tá? Inclusive, tem muitas coisas que você responde só por entendimento desse fundamento, de entender se algo é visível ou não, se o mapa é noturno ou diurno, tá? Isso a gente aprende tudo no curso de direcionamentos. Então, aqui a gente tem o quê? Uma recepção mútua, tá? Aqui é muito interessante, porque é uma coisa que eu falo nos cursos, tá? A gente aprende que recepção, então, o que é recepção? Ó, a gente tem Marte na casa de Júpiter e Júpiter na casa de Marte, certo? Então eu brinco que existe uma cooperação. E a gente lê, poxa, mas cooperação é legal, eles estão cooperando, sim, é ótimo. Só que essa coisa de bonzinho e malzinho, tá? Que é uma coisa que eu sempre tento desmistificar. É bom para o que se propõe no mapa. Então existe uma correlação, mas existe uma correlação com Marte, tá? E esse Marte aqui, eu não sei se esse mapa ele tem a questão do horário correta, tá? Mas ele tem uma conjunção solar, né? O Sol está aplicando para esse Marte, tá? Então, existe algo aqui dentro do próprio propósito, individualidade dessa pessoa, da verdadeira vontade dela, que é uma marciana, tá? Então, assim, a gente nunca pode dizer como que a pessoa vai usar aquele potencial. Eu só posso dizer que existe uma cooperação para esses assuntos, mas como que ele usa esse potencial? Aqui não foi da melhor maneira possível, né? A gente nunca sabe quando uma pessoa vai usar, né, de um lado bacana ou não, tá? Bom, gente, então, queria só mostrar aqui para a gente ir compreendendo, tá? Todo mundo tem os 12 signos no mapa. Nele eu não tenho Sagitário, porque não saiu na tabela que eu fiz o meu mapa lá no site XPTO. Na realidade, é porque provavelmente está calculado por Plácidos ou por outro sistema de casas e as cúspides não estão passando num signo, tá? Mas você tem aquele signo com certeza, tá? Eu, particularmente, hoje só uso os signos inteiros, tá bom? Então, olha essa área de Sagitário no seu mapa, tá? Se você conhece diferentes tipos de sagitarianos, vai observando principalmente o que se desenvolveu de acontecimentos na vida da pessoa e que estão ali no mapa, tá? Para a gente ver essa questão mais tangível e verificável, tá certo? Até a próxima!